Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Clarissa Gerhardt. A doutora Clarissa é médica, alergista, imunologista, assistente voluntária do ambulatório de alergia e imunologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, membro do Departamento Científico de Imunizações da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. E a ideia com você aqui, Clarissa, é discutir a respeito da rinite alérgica. Então, primeiramente, Certo, bom dia. bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade aqui. Um prazer estar presente com vocês hoje. Ótimo. Então, vamos lá. Para começar, Clarissa, queria que você me falasse o que é a rinite, que é um termo que às vezes se usa de uma forma como se qualquer coisa fosse rinite, né? Então, o que é a rinite? A rinite nada mais é do que uma inflamação na mucosa nasal, né? Caracterizada por sintomas de coriza, congestão nasal. Quando alérgica, a gente tem espirros, né? A gente tem muita coceira, mas ela é uma inflamação nessa região apenas, é na mucosa nasal. Ótimo. Bom, e aí existem várias causas para rinite. Você já citou que tem causas alérgicas e causas não alérgicas. Então, Exato. aquela coisa, meu filho tem rinite. Bom, rinite todo mundo tem, né? Agora, quais seriam as principais causas? A rinite alérgica a gente já vai entrar um pouco mais de detalhe, né? Mas É, que outras causas que podem estar levando à rinite? A gente tem também a rinite anatômica, né, por alguma obstrução de adenoide, né, algo anatômico que esteja obstruindo a via aérea. A gente tem a rinite vasomotora, né, por alteração dos vasos sanguíneos, acontece muito na alteração de temperatura, tempo mais quente, mais frio, a pessoa se irrita, né, com aquela mudança térmica e os vasos sanguíneos alteram-se e aí causa sintomas de coriza, né, congestão nasal. A gente tem também rinite irritativa por algum irritante do ambiente, como fumaças, perfumes, poluição pode causar esses sintomas. A gente tem a rinite hormonal, que acontece quando há alterações hormonais no nosso organismo, como, por exemplo, na gravidez, né? Tem pessoas que têm rinite somente na gestação. A gente tem a rinite medicamentosa, que é por algum medicamento que a gente utiliza como descongestionante nasal, né, que acaba acontecendo o efeito rebote, quando a gente para de usar, os sintomas da rinite aparecem piores. A gente tem rinite gustativa por algum alimento que a gente come, e aí esses alimentos eles causam também sintomas de coriza, de congestão, né, na medida que vai se alimentando. A gente tem acho que esses são os principais. Tem a atrófica também, né, que é por alteração na mucosa nasal, quando a gente tem uma atrofia da mucosa. As próprias Então, causas são várias. infecciosas, as causas infecciosas, né? Infecciosa, que é a mais comum A de mais todas, comum, o quando a gente resfriado tem comum, né? infecção viral, e aí ela é autolimitada, quando a gente está só com o vírus, né, fazendo sintomas no organismo. Acho que é basicamente isso, né? Além da alérgica, que a gente vai falar bastante. Isso. E ela é a rinite ela é muitas vezes confundida com a sinusite. Então as pessoas também muitas vezes usam rinite, tem sinusite, as duas coisas juntas. Qual que é a diferença? Como é que você diferencia uma rinite de uma sinusite? A rinite, ela causa sintomas somente na mucosa nasal, né? Como eu falei, são sintomas mais locais, coriza, congestão, pode vir acompanhado de prurido, espirro, na causa alérgica. Já a sinusite, ela vai ter uma inflamação dos seios nasais, dos seios da face, né? Então, a gente vai ter sintomas de congestão, de peso, né, na face, de dor, pode vir acompanhado de febre, quando a gente tem uma causa bacteriana, uma causa infecciosa. Ela tem também a saída de secreção, né, posterior à faringe, a gente tem aquele corrimento, um gotejamento pós-nasal, que provoca tosse, uma tosse que pode ser mais produtiva, pode acontecer sintomas sistêmicos, dor de cabeça. Então, ela acaba sendo muitas vezes uma consequência de uma rinite maltratada, né, que a gente vai tendo esse acúmulo de secreção, ou
causas infecciosas também, né, que podem provocar a sinusite. Também temos a sinusite alérgica. Então, a sinusite, assim como a rinite, tem várias causas, mas ela possui sintomas mais sistêmicos. Eles são localizados na região da face, mas pode dar uma prostração um pouco maior, né, do que na rinite somente. Ótimo. Bom, e agora partindo para rinite alérgica propriamente dita, como é que você diferencia, quando é que você vai suspeitar que aquela rinite, aquele corrimento nasal, aqueles sintomas nasais, eles têm uma origem alérgica? Na rinite alérgica, a gente tem predominantemente esses sintomas de espirro e prurido nasal, né, que é a coceira, que a gente não tem nas outras rinites, além de ter a coriza e a congestão que tem em todas as outras. E a gente também verifica que tem uma história, né? Às vezes a pessoa, sempre que está em contato com um ambiente mais sujo, né, com bastante poeira, bastante ácaro, tem os sintomas, ou dorme num colchão mais velho, num travesseiro mais antigo, também tem sintomas, ou está num local com mofo, com umidade, aparece mais, usa uma roupa que estava guardada há mais tempo, ou entra em contato com algum animal, né, que solta pelo, tem um epitélio que provoca alergia, ou algum contato com determinada planta. Então, a gente tem, além dos sintomas mais específicos, a questão da exposição também ao alérgeno. Ótimo. Bom, você já citou aí, quer dizer, alguns dos tipos de alérgenos que podem levar à rinite, né? Mas normalmente a pessoa com rinite alérgica, ela vai ser sensibilizada para todos esses alérgenos, vamos dizer, ela vai ter uma reação quando ela está num quarto empoeirado, por exemplo, vai ter uma reação quando tem um contato com o animal, vai ter a reação em um ambiente mais poluído, ou ela vai ter algum tipo específico de alergeno que vai causar os sintomas? A pessoa que tem rinite alérgica, ela vai ter uma alergia específica ao que ela tem alergia, né, ao alérgeno em questão, mas ela também pode ter uma sensibilização a vários alérgenos. O mais comum é o ácaro, né? A gente tem uma sensibilização aos ácaros mais comuns do ambiente, e aí vai ter aquele contato com poeira, com colchão, com roupa guardada, vai ter os sintomas. Mas essa pessoa também pode ter uma sensibilização a um epitélio de gato ou um epitélio de cachorro e também vai produzir os mesmos sintomas quando estiver em contato com o animal, ou com o fungo, né, com o mofo do ambiente. Então, a gente tem vários casos. A gente tem o caso que é uma alergia específica a um alérgeno, e a gente tem a multiplicidade de sensibilização. O mais comum é só o ácaro, né? Ou ácaro e fungo, ou ácaro e epitélio de animal. Esses são os mais comuns, ou os três juntos. Mas a gente tem também outros alérgenos. Ótimo. Bom, aí vamos discutir isso na avaliação daqui a pouco desses pacientes, entender como é que é. Mas só voltando ainda para essa questão da causa, você citou que uma das causas da rinite é a rinite irritativa, né? Isso é diferente de rinite alérgica, quer dizer, também está causando diferente. Porque também pode gerar um pouco de confusão aí, né? Isso, na rinite alérgica, a gente tem que ter o contato com um alérgeno proteico. E aí a gente vai produzir uma reação imunológica na nossa via aérea. Na rinite irritativa, a gente tem contato com substâncias não proteicas, né, como produtos químicos, né, de limpeza, de perfume, de poluição, de fumaça, cigarro, né? Então, essas substâncias, elas não são testadas para a gente ver se a gente tem alergia ou não. A gente sabe que apenas o contato delas na nossa mucosa respiratória já vai fazer uma irritação que já vai produzir os sintomas. E é muito comum um paciente que tem um tipo de rinite ter outro tipo também. Ainda mais o paciente que tem rinite alérgica, já tem aquela mucosa constantemente inflamada, sensibilizada, quando tem contato com algum produto irritativo, produz também os mesmos sintomas, porque é uma mucosa mais sensível. Ótimo. Bom, a rinite alérgica, então, é uma reação, uma inflamação da mucosa nasal que acontece após o contato com um alergeno, né? Existem várias outras doenças alérgicas, a gente pode citar, por exemplo, a asma, dermatite atópica e várias outras.
Existe alguma relação entre a rinite alérgica e outras doenças alérgicas? É comum essa associação? É comum, né? A gente chama até de marcha atópica. A gente tem vários pacientes que, quando bebezinho, apresentam uma dermatite atópica, depois apresentam um chiado, né? A gente chama de bebê chiador, depois vão tendo uma rinite, uma alergia alimentar, e não tem necessariamente uma ordem. A gente tem vários tipos de apresentação. Tem pacientes que começam com rinite, depois tem dermatite, no futuro evolui para uma asma ou para uma alergia alimentar. Então, é comum ter essa associação, pode ter apenas uma das doenças, pode ter duas associadas, três, quatro, e isso depende de pessoa para pessoa, mas a gente tem a genética, né, propensa para ter essas alergias e a gente pode apresentá-las de várias maneiras. Ótimo. Bom, quando a gente for falar no tratamento da rinite alérgica, quer dizer, a primeira medida, obviamente, é o controle ambiental, né? Então, é tentar minimizar a exposição àquele alergênio específico, né? E aí a importância de você identificar exatamente para que tipo de alérgeno que aquela pessoa é sensível, para que você não comece a restringir demais também, eventualmente, sem necessidade, né, aquela pessoa. Sim. Como que você faz esse tipo de avaliação? Então, você já identificou que aquela pessoa frequentemente está tendo um quadro de rinite sugestivo de uma rinite alérgica. Obviamente que a história clínica, né? Então, o ambiente onde que isso acontece Isso. é importante, mas que tipo de avaliação que você vai fazer para identificar exatamente para quais substâncias, quais alergenos que aquela pessoa é sensível? Então, a primeira coisa você já falou, né, que é o mais importante de tudo é a história. Então, a gente avalia a exposição, a frequência dos sintomas, quando aparecem os sintomas, e a gente faz os testes para ver se tem compatibilidade, né, com a história clínica do paciente. Então, a gente faz no consultório o prick teste, que é aquele teste que a gente coloca os alérgenos ambientais no braço do paciente. Com um puntorzinho a gente aplica, a gente pressiona, né, a epiderme para aumentar a superfície de contato com o alérgeno e aguarda aí uns 15 minutinhos para ver se vai haver reação ou não. Se a gente tem uma reação, a gente confirma, né, o diagnóstico. Se a gente não tem a reação, a gente não descarta, né? A gente tem que procurar através da IgE específica no sangue, ou se muitas vezes não vem positiva, se a gente não tem dúvida, a gente acaba caracterizando como uma rinite local, que muitas vezes o paciente tem a clínica apenas a sensibilização apenas na mucosa nasal e não reage nem no sangue, nem na pele, mas a gente caracteriza como rinite alérgica devido aos sintomas, devido à história de exposição. Porém, a gente sempre faz os testes pensando em você localizar um alérgeno para você fazer o tratamento da causa específica, que a gente usa além das medicações convencionais, né, que a gente faz corticoides tópicos nasais, soro fisiológico nasal, antialérgicos, a gente pensa sempre em procurar e confirmar a causa, o alérgeno específico, pensando em tratar através da imunoterapia alérgeno específico, que provoca uma tolerância aí que vai melhorar a qualidade de vida do paciente por tempo prolongado. Legal. Bom, e aí, uma vez que você já tem, então, feito todo aquele controle ambiental, né? Então, cuidados de higiene, tirar tapetes, enfim, pensar nos móveis das casas, livros e tudo isso, os animais, né? Tentar minimizar a exposição dessa criança com a rinite, ainda assim, essas crises aparecem, né? Você não tem como isolar aquela criança do mundo. E aí, quais são as outras formas de tratamento? Então, queria pegar primeiro passo a passo. O que são os antihistamínicos? Quando que eles são usados? Os antihistamínicos, né, que são mais conhecidos como antialérgicos, eles são usados nas crises, quando a gente já está com sintomas, né, com coriza, com congestão, espirro, coceira, a gente utiliza para poder sair da crise.
Então, é mais nesses casos mesmo. A gente não faz uso contínuo, a não ser em raros casos que precisem, né, por um tempo mais prolongado, mas a gente opta mais para o momento dos sintomas, para alívio de sintomas na crise mesmo. Tá, e você pode usar ele em qualquer idade, você pode usar ele de forma, vamos dizer, muito frequente, tem alguma restrição em relação a isso, algum efeito colateral? Depende, a gente tem os antihistamínicos de primeira geração, que são mais antigos, né, que são antihistamínicos que têm efeitos colaterais, como sedação, eles provocam uma sonolência, porém o sono não é um sono reparador, eles provocam aumento do apetite, então eles têm ação no nosso sistema nervoso central, e isso vai acarretar efeitos colaterais. Então, hoje em dia, a gente opta por não utilizar esses antihistamínicos de primeira geração, e a gente tem os antihistamínicos de segunda geração. E aí a gente tem vários tipos, né? Os mais recentes a gente utiliza seguramente por tempo prolongado, se for necessário. Às vezes até uma dose um pouco maior do que a descrita em bula, se for necessário, sem ter os efeitos colaterais. Então, são medicações seguras, elas não provocam alterações hepáticas, renais, desconforto gástrico, nem sonolência, nem aumento de apetite. Então, se for necessário, a gente pode utilizar. Legal. Bom, as soluções salinas é uma outra forma de ajudar a controlar os sintomas, né? Quer dizer, então, basicamente, é manter aquela via aérea aberta para evitar outras complicações, para melhorar o conforto do paciente, né? Isso. E os corticoides? Os corticoides tópicos nasais, eles são usados como prevenção das crises alérgicas. O que a gente faz? A gente sempre tem que orientar o uso, né? Porque ele precisa ter uma ação local para não ter nenhum efeito colateral no nosso organismo. A gente tem que pensar que o corticoide tópico, ele é em microgramas, então a dosagem dele é muito fraquinha se a gente usar corretamente para ter efeitos sistêmicos no uso contínuo. Então, a gente precisa orientar como fazer de forma correta para o paciente ter o benefício do tratamento. E a ideia é que ele vá tirando, né, vá retirando essa medicação com o tempo à medida que for melhorando, né, através do tratamento da causa específica. Então, como que a gente faz? A gente sempre orienta a lavar com soro fisiológico antes a mucosa, para poder limpar, né, tirar a secreção que ali pode estar acumulada e a medicação penetrar de maneira mais eficaz. E aí a gente orienta sempre colocar o corticoide dentro da narina, inclinando para a lateral externa, para aplicar no corneto nasal, que é essa região aqui, onde inflama na rinite. Então, a gente faz a aplicação. A ideia é não sentir o gosto da medicação aqui, né, na garganta, para a gente saber que ela está atuando somente onde ela tem que atuar. Se a gente engole tudo, a gente vai ter uma medicação que não vai estar atuando no local que precisa e com o passar dos anos pode ter efeito sistêmico. Então, a gente utiliza de forma correta para que ele faça um mecanismo de prevenção mesmo da crise. Então, o corticoide você vai usar quando ele não está com sintoma, ou seja, quando ele não está com corrimento nasal. A gente utiliza quando não está. É lógico que quando o paciente está com sintomas, a gente também entra com essa medicação para tentar amenizar, mas a ideia principal do tratamento é preventiva. Tá. Então, basicamente, quer dizer, até aqui, do que a gente discutiu, a primeira coisa, controle ambiental, se não está tendo suficiente, não está sendo suficiente, o passo seguinte, no tratamento da crise, os antihistamínicos e as soluções salinas, né? E como prevenção, se essas crises estão acontecendo de forma frequente, aí os corticoides nasais, seria basicamente Exato. isso. Né? E a segunda etapa, e aí a gente tem outras etapas também de tratamento, no caso de uma rinite mais crônica, mais refratária, né? A gente pode utilizar de outros arsenais terapêuticos também. Um deles, os descongestionantes aí, né? Na verdade, assim, descongestionante a gente evita ao máximo, mas é claro que tem casos que são necessários. E para criança a gente evita mais ainda, né? Porque a gente sabe que eles têm muitos efeitos colaterais. Então, se a gente utilizar, vai ser por curto espaço de tempo, baixa dosagem.
e a gente evita ao máximo. É só mesmo naquelas crises muito, muito intensas que estão refratárias ao tratamento da crise convencional. Agora, a Agora, gente também tem. só para a gente deixar claro aqui, Clarissa, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Porque o descongestionante, o antihistamínico e a solução salina, ele vai de alguma forma ajudar a descongestionar o nariz, mas não são descongestionantes, não é isso? Não são Tá? O que descongestionantes. são os descongestionantes que você falou que a gente deve evitar? Os descongestionantes nasais, eles causam, eles são, tem formato via oral e tem spray, né? Eles causam uma vasoconstricção nos vasinhos da nossa mucosa e eles fazem com que a gente imediatamente respire melhor, né? Só que acompanhado de alguns efeitos colaterais que podem ser muito nocivos à nossa saúde, podem causar arritmia, pode causar alterações cardíacas, rinite medicamentosa, que quando dá aquele efeito rebote, né, que provoca os sintomas de rinite quando a gente não está usando. Por isso, eles têm que ser usados com muito critério, através de uma orientação médica bem individualizada, por curto espaço de tempo, baixa dosagem, para que não haja risco, né, desses efeitos colaterais sistêmicos e nem o que a gente pega muito é uma dependência, né? Uma dependência desses medicamentos e pessoas que acabam agravando suas rinites achando que estão melhorando, né? Então, precisa ter uma orientação médica para utilizar. Ótimo. Bom, e aí você me falou, estava falando que tinha outras etapas na sequência. Quando não melhora a parte preventiva somente com a corticoide nasal, a gente tem o Montelukast, o Monteler, né? O Montelukast de sódio, que é um antileucotrieno, que ele vai também atuar na forma preventiva. Quando a gente entra em contato com o alérgeno, ele vai inibir com que as nossas células produzam os mediadores inflamatórios da alergia. Então, também a gente pode usar desse arsenal terapêutico quando o paciente está em crises muito refratárias. A gente tem os imunobiológicos, dependendo de cada caso, né? Casos mais graves, com outras comorbidades, a gente também pode fazer uso. E o tratamento de escolha para rinite alérgica atualmente é a imunoterapia alérgena específica, porque vai atuar na causa, do tratamento da causa mesmo. Então, a gente tem esses outros arsenais terapêuticos. Tá, e o que seria a imunoterapia? A gente ia falar um pouquinho, a vacina antialérgica, o que seria isso? A imunoterapia é um tratamento que a gente faz com um alérgeno, que o paciente tem alergia, detectado nos seus testes, né, nos exames, e aí a gente coloca a proteína do que ele tem alergia em frasquinhos bem diluídos para fazer uma indução da tolerância, ou forma sublingual ou injetável. E aí a gente vai fazendo uso periódico, né, desses alérgenos, aí vai aumentando essa concentração com o passar do tempo, isso a gente chama de fase de indução, para induzir a tolerância a determinada proteína alergênica. E aí, assim que a gente chega numa concentração máxima, né, a gente acaba fazendo depois um período prolongado dessa concentração, que é chamada de período de fase de manutenção, que pode durar de 3 a 5 anos. A grande maioria das pessoas acaba fazendo 3 anos e tem uma boa resposta. E aí a gente consegue fazer uma indução de tolerância por período mais prolongado, né? Quando a gente para de fazer o tratamento, a gente pode ter uma melhora dos sintomas por 8 a 10 anos. Então, hoje em dia é o tratamento de escolha mesmo para esses tipos de rinite alérgica. Mas isso você vai usar nos casos mais refratários, assim, que não respondem. Não é o primeiro tratamento para rinite. Na verdade, não necessariamente. Se o paciente tiver disponibilidade de já iniciar esse tratamento quando a gente tem uma causa pré-definida e comprovada, vale a pena, porque ele vai parar de ter os sintomas por período prolongado. A imunoterapia, ela entra em conjunto na fase do inicial mesmo do tratamento, se o paciente tiver disponibilidade de fazer. Ela, como trata a causa, a nossa preferência sempre é o tratamento da causa. Os outros tratamentos medicamentosos que não, aí é só em casos refratários que a gente vai graduando, né, de acordo com o guideline para rinite. Então, dependendo do estágio de rinite, de sintomas, de refratariedade, a gente pode ir
aumentando essa medicação ou não. É importante lembrar que quando o paciente começa o tratamento da imunoterapia alérgena específica, ele vai ainda estar usando os medicamentos convencionais, do tratamento convencional, porque no início a gente está fazendo a indução, né, com uma proteína uma concentração bem diluída. Então, ele ainda vai ter os sintomas da rinite alérgica. E à medida que ele vai melhorando, é que a gente vai retirando esse tratamento convencional etapa por etapa. Ótimo. Complicações da rinite. A gente já conversou no começo sobre a sinusite, que no fundo que pode ser uma complicação à medida que você tem uma obstrução nasal e acaba levando aquele quadro inflamatório para para os seios nasais, né? Que outro tipo de complicação local que você pode ter no paciente que está com uma rinite não controlada? Então, dependendo da faixa etária, a gente tem complicações diferentes, né? Por exemplo, na criança, o que a gente vê muito é a criança, quando tem uma rinite que não é tratada, ela dorme constantemente com a boca aberta. E isso faz com que, durante a formação dentária, ela tenha uma alteração. Ela pode ter o palato em ogiva, que a gente chama, né, que é um palato mais elevado. A arcada dentária ela pode ficar mais protusa, então muitas vezes a criança precisa utilizar aparelhos. É uma criança que não vai dormir bem, não vai ter um sono reparador, e aí isso atrapalha muito, interfere muito no aprendizado, na memória, e vai tendo consequências para o futuro, né? E outra complicação que isso serve para todas as faixas etárias é que quando a gente tem uma rinite que não é tratada, a gente fica com aquela mucosa nasal constantemente inflamada, então fica muito mais fácil da gente pegar um vírus, pegar uma bactéria, né, penetrar naquela mucosa inflamada, do que uma pessoa que tem a barreira íntegra da mucosa. Então, a gente tem as causas das infecções de repetição, que muitas vezes a gente acha que é um problema da nossa imunidade, né, um defeito da imunidade, mas quando a gente trata a rinite, que é um problema simples de ser tratado, a gente melhora esse quadro. E é o que acontece na grande maioria das vezes. Legal. Existe uma relação entre a rinite e as infecções de ouvido ou otite média? Existe sim. A gente tem muitos casos, né, de pacientes que têm essa rinite maltratada e tem otites de repetição, sinusite de repetição, até pneumonia. Certo. E aí, voltando na associação que a gente tem, eventualmente, que é a rinite alérgica com asma, né? Então, é relativamente comum essa combinação de doenças alérgicas, né? Sim, a gente chama até de via aérea única, né? Que a gente tem uma hiperreatividade na mucosa nasal e ela pode desencadear essa hiperreatividade na mucosa brônquica também. Tá. E aí, qual que era a minha pergunta? De que forma que a rinite, vamos dizer, uma rinite que não esteja sendo controlada pode piorar os sintomas da asma ou o contrário? O mais comum é uma rinite não controlada piorar os sintomas da asma. Mas a gente também tem o contrário. A gente também tem a questão da asma piorando os sintomas da rinite. Então, o ideal é tratar as duas coisas, né? Para a gente não ter uma piora da outra. Porque, como eu falei, a gente tem uma via aérea única. E muitas vezes a gente tem uma hiperreatividade nessa via aérea que começa de um lado e vai piorando, vai sendo contínua e piorando o outro lado. Então, a gente tem que fazer o tratamento das duas doenças. Legal. E para finalizar, queria que você me falasse um pouco para eventualmente uma família aí de uma criança que está tendo uma rinite, que está desenvolvendo esses quadros frequentes, está tratando, mas o que ela pode esperar para o futuro? Quer dizer, qual que é a evolução natural da doença? Ela tende a melhorar à medida que a criança cresce ou não? A maioria melhora ao redor dos 5 anos de idade. Então, geralmente, quando é uma criança que tem uma tendência a ser alérgica e desde pequenininha ela é exposta ali aos alérgenos ambientais, né? Ela tem uma certa exposição com animais, né? Com plantas e terra e tudo mais.
e ela vai adquirindo uma tolerância, né, ao longo dos anos, até mesmo dos ácaros e tudo, e ela vai ficando bem ali ao redor dos 5 anos de idade, a maioria melhora. Porém, a gente tem uma porcentagem que não vai melhorar e que vai ficar crônica. E aí, nesses casos, é super indicado mesmo fazer o tratamento da causa, porque vai ter que conviver com a rinite para a vida toda se não fizer nenhum tratamento. Aí você está falando da imunoterapia, né? Na verdade, da causa sim, mas o ideal é que ela faça, né, o tratamento da rinite de alguma maneira para não Ah, sim, ficar claro. tendo sintomas e não ter a complicação. Agora, o tratamento de escolha é a imunoterapia, mas caso ele não faça imunoterapia, pelo menos que faça o tratamento convencional para não ter esse convívio diário com a doença. Tá ótimo. Clarissa, acho que deu para ter uma boa visão geral aí da rinite alérgica. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Ah, imagina, foi um prazer. Obrigado mais uma vez.